Saudações, mais uma vez estamos aqui de volta. Então, hoje vamos resolver um exame da 12ª classe, primeira época, 2011. Então, neste exame, eu extraí alguns exercícios, não extraí todos. Então, vamos resolvendo em partes. Para este exame, vamos resolver as progressões aritméticas e geométricas e limites. Somente isso que teremos no nosso teste. Então, vamos começar da resolução. Então, vou escrever aqui, resolução. Então, começamos com o número 18. Quem tiver o exame de 2011, primeira época, é só começar a conferir comigo o número 18. Então, antes de resolvermos, sempre é bom extrairmos os dados. Assim. Então, vamos ver o que nós vamos constar aqui nos dados. Vamos ler o nosso exercício. Numa sucessão de termos geral, então temos aqui o nosso termo geral. Então, vou escrever deste lado o termo geral, que é AN, que é igual a AN menos 1, mais o 5. Então, este aqui é o nosso termo geral. Então, com N pertencente a números naturais, né, o termo de ordem 3 é igual a 17. Então, já nos deram o termo de ordem 3. Então, também dizer que vai ser A com o termo de ordem 3. Temos que é igual a 17. Assim. Então, o que nós queremos calcular? Queremos calcular o termo de ordem 2. Queremos calcular o A2. Este é que nós não conhecemos. Então, pretendemos calcular este exercício. Então, como é que nós vamos calcular? Então, vamos dizer o seguinte. Então, temos o termo de ordem 3. Vamos substituir o termo de ordem 3, o 3, no lugar de N. Assim. Então, vamos ter o A3. Há de ser igual. Então, no lugar de N, também substituir o 3. Okay? Então, vamos substituir aqui também o 3. Então, vamos ter A3 menos 1 mais o 5. Assim. Daqui vamos dizer que o A3 há de ser igual. Então, aqui vamos ter A3 menos 1 dá 2 mais o 5. Então, vamos substituir os valores. Então, nós já temos o terceiro termo, que é 17. Então, vamos dizer 17 é igual a A2 mais o 5. Então, como queremos calcular o A2? Então, vamos isolar o A2. Então, isolando, vamos dizer que A2 é igual a 17. Passamos 5 para outro membro, então vamos ter menos 5. Então, o A2 vai ser igual. Então, é só subtrairmos este valor, vamos ter a solução do segundo termo. Tão simples que nem isso. Então, o exercício não é difícil. Só fizemos questão de substituir os números e obter o seu resultado. Ok. Então, subtraindo isso, obtemos o 2. Assim. Ok, então já resolvemos o número 18. Vamos passar para o outro número. Então, o outro número é este, que é o número número 20. Número 20. Passei mal esta questão aqui. É maior número 20. Okay? Número 20. Então, vamos aqui. Deixa eu puxar para cima um pouco. Ok, vamos resolver o número 20. Então, o número 20. Vamos colocar aqui os dados.
Então, para o número 20, vamos ver quais serão os seus valores aqui nos dados. Aqui dissemos o seguinte: qual é o termo geral da sucessão? Então, isto aqui é uma sucessão, ok? Então, a sucessão, os valores são esses 2, 6 e 18. Então, é uma sucessão infinita, porque não tem fim. Então, por isso temos essas reticências aqui. Então, a princípio, sabemos que este aqui é o nosso primeiro termo, este é o segundo, este aqui é 3. Então, o que é que nós devemos fazer aqui para resolvermos este exercício? Devemos primeiro pensar na separação desses números, para vermos se existe uma constante. De 2 para 6, de 6 para 18, foi um salto muito grande, né? A diferença de 2 para 6 são 4, mas de 6 para 18 não são 4. Então, logo, isto aqui não vai ser uma PA. Se eu fizer uma divisão, vamos ver, 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 6 também dá 3. Então, logo consigo perceber que é uma PG. Okay? Essa sucessão é uma PG. Então, vamos dividir para obtermos a sua razão. Okay? Então, vamos dizer que a razão é igual ao segundo termo sobre o primeiro termo. Ou podemos dizer a razão é igual ao terceiro termo dividido pelo segundo termo. Porque nós dissemos que a razão, numa PG, a razão que dissemos que a razão é a divisão dos termos consecutivos. Okay? Então, neste caso, eu já tenho o segundo termo, que é 2, aliás, 6, sobre o primeiro termo é 2. Então, dividindo isso, nós obtemos o 3. Então, já calculamos aqui a razão. Depois de calcularmos a razão, vamos obter o termo geral. Qual a forma do termo geral de uma PG? Então, nós dissemos que AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Isso nós já aprendemos durante as nossas aulas. Então, AN vai ser igual. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo aqui é 2. Então, vamos dizer 2 vezes a razão já calculamos, deu 3. Então, 3 elevado a N menos 1. Então, este aqui é a nossa, ou melhor, é o nosso termo geral. O nosso termo geral é este aqui. Então, precisamos calcular a razão. Conhecendo o primeiro termo, então, se eu substituir na fórmula, obtemos o seu resultado. Ok, continuando. Vamos agora resolver o exercício número 19. Nos dê a sequência adequada. Então, resolvendo o número 19, vamos dizer aqui dados. Vamos ler o exercício. Qual é a ordem do termo 3? Então, estamos a dizer, o termo 3 é o nosso A3. Ok? Queremos saber qual é a ordem do termo 3. Então, o termo 3 é A3. Na sucessão dada por, então já temos aqui a sucessão, que esse é o nosso termo geral, que é AN é igual a 2N menos 5. Então, queremos o termo de ordem 3. Então, se eu substituir o 3 no lugar de N, então teremos A3 a ser igual a 2 vezes, então nós temos 2 N, senão estamos a multiplicar, 2 vezes N, então 2 vezes no lugar de N colocamos o 3, menos o 5. Então, o terceiro termo vai ser igual. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 5. Então, o terceiro termo vai ser igual a 1.
Então, este aqui é o nosso terceiro termo. Após calcularmos o 19, vamos para o número 21. Então, calculando o número 21, então todos esses exercícios têm a ver com sucessão e progressões aritméticas e geométricas. Então, indo para o número 21, vamos ler o enunciado e vamos obter os seus dados. Ok? Então, no número 21 diz o seguinte: numa progressão aritmética finita, então, quer dizer, é uma PA finita, em que a soma dos seus termos é 12, estamos a dizer, a soma dos seus termos é igual a 110. O primeiro e o último termo são, respectivamente, então vamos dizer que o primeiro termo é igual a 2 e o último termo é igual a 20. Estamos a dizer o AN igual a 20. Então, o que é que nós queremos calcular? Queremos calcular quantos termos tem a sucessão. Então, queremos calcular o N, o número dos termos. Então, sabendo que é uma PA, né? Devemos saber qual é a fórmula da soma de uma PA, né? A soma de N termos de uma PA. Então, a soma de N termos de uma PA é igual ao primeiro termo mais o último termo sobre 2 vezes o N. Assim. Então, esta é a fórmula da soma de N primeiros termos de uma PA. Então, já temos a soma de N termos, que é igual a 110. É igual, primeiro termo já temos, que é 2, mais o último termo também temos, que é 20. Tudo isso sobre 2 vezes o N. É esse N que eu quero calcular. Então, esse 2 aqui, se nós quisermos, podemos multiplicar por 110. Né? Por os meios, por os extremos. Mas também podemos resolver de outra forma. Dizermos que 110 é igual. Somamos esses dois valores, 2 mais 20. Obtemos o 22 sobre 2 vezes o N. Daqui vamos dizer que 110 é igual. Dividindo 22 por 2 dá 11. Vezes o N. Então, calculando aqui o N, isso vai ser igual a 110 sobre, esse como está a multiplicar, passa a dividir, sobre 11. Então, daqui, dividindo isso, passamos a ter o 10. Então, quer dizer que temos 10 termos, né? Ok. Então, já calculamos o número dos termos da sucessão. São 10. Então, o cálculo é muito simples. É só conhecer a fórmula de uma PA, né? Da soma de uma PA. Ok. Então, após calcularmos o número 21, vamos agora calcular o número 22. Então, o que é que diz o número 22? O 22 diz o seguinte. O número 22 diz o seguinte. Vamos colocar aqui 22. Ok. 22 diz o seguinte. Quais são os 3 primeiros termos, né? Queremos saber quais são os 3 primeiros termos. 3 primeiros termos, vamos dizer, queremos saber qual é o primeiro, a 1. Queremos saber o segundo, queremos saber o terceiro. Então, queremos saber os 3 primeiros termos de uma PG, em que o sétimo termo, que é a 7, é igual a 192. Igual a 192. E o segundo é 6. O segundo, que é o A2, nesse caso, é igual a 6. O que queremos aqui? Queremos os 3 primeiros termos. A1, A2 e A3. Não conhecemos. Mas o A2 nem precisamos calcular porque já temos aqui o segundo termo. Ok?
Então, vamos precisar calcular o primeiro e o terceiro termo. Então, tenho que equacionar aqui a minha fórmula. Primeiro é saber qual é a fórmula do termo geral de uma PG. Então, a fórmula do termo geral de uma PG, nós dissemos que é AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Esta aqui que é a fórmula do termo geral de uma PG. Ok. Então, se eu quiser resolver o A7, que é o nosso sétimo termo, A7 vai ser igual. Quer dizer, eu vou substituir o 7 no lugar de N. Então, vai ser A7 vai ser igual a A1, o primeiro termo, vezes a razão. No lugar de N, vou substituir o 7. Então, 7 menos 1 dá 6. Assim. Então, já tenho a fórmula do sétimo termo. Vamos ter a fórmula agora do segundo termo. Vou substituir o 2 no lugar de N. Então, vamos ter A2 vai ser igual a A1 vezes a razão. Levamos de 2, colocamos aqui. 2 menos 1 dá 1. Então, como é 1, posso não escrever. Então, temos aqui esta fórmula aqui. Tendo esta fórmula, vamos substituir os seus valores. O sétimo termo, nós já temos que é 192. Então, vamos dizer 192 é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 6. Vamos para o segundo termo. O segundo termo também já conhecemos, que dá 6. Então, vamos dizer 6 é igual ao primeiro termo vezes a razão. Assim. Então, temos aqui estas fórmulas. Daqui é só escolhermos se vamos resolver em ordem a A1 ou em ordem à razão. Depende de cada um. Então, é mais simples escolher aquele que não tem um expoente. Vamos escolher aquele que tem expoente 1. Então, vamos dizer o primeiro termo. Isolamos o primeiro termo. Podemos ter aqui A1. Há de ser igual. Então, se estou a resolver o A1, então vai ser igual a 192. Então, como aqui está multiplicado, vai passar a dividir. Sobre a razão elevado a 6. Assim. Então, este valor de A1, vamos substituir no lugar de A1 na segunda equação. Então, vou acrescentar aqui um pouco. Então, vai ser 6 igual. Então, no lugar de A1, vamos substituir 192 sobre a razão elevado a 6 vezes essa razão aqui. Assim. Então, continuando, teremos aqui, vamos resolver a segunda equação até encontrarmos o valor da razão. Depois de encontrarmos a razão, vamos substituir na primeira, para obtermos o A1, o primeiro termo. Então, nesse caso, vamos simplificar esta razão com este 6 aqui. Então, vamos ter 6 igual a 192 sobre... Então, a razão com este 6 aqui vamos ter a razão elevada a 5. Porque vamos ter a 1 por causa desse que está aqui. Então, vamos ter aqui a razão elevado a 5. De 6 passa para 5 por causa desta razão aqui. Também é simplificar. Então, daqui vamos dizer que isto é equivalente. A razão vamos multiplicar por 6. Vamos ter razão elevado a 5 vezes o 6. Né? Esta multiplicação, produtos dos meios, produtos dos extremos, é igual. Aqui temos 1. Multiplicamos com 192. Dá 192. Então, daqui vamos calcular a razão. Então, vamos dizer que a razão elevado a 5 é igual a 192. Como aqui está a multiplicar, o 6 vai passar a dividir sobre o 6. Então, calculando isso, vamos dividir esse número, 192 dividido por 6. Então, calculando isso, vamos ter a razão elevado a 5, há de ser igual. Dá 36.
2. Então, após termos calculado a divisão, vamos calcular agora a razão. Então, vamos dizer aqui. Vamos ter a razão, como está elevado a 5, aqui está elevado a 5. Então, vamos dizer, a razão vai ser igual. Aquele 5 vai passar a ser o valor do índice da nossa raiz. Então, raiz de índice 5 de 32. Então, daqui vamos decompor o 32. Decompondo o 32, nós vamos ter 2 elevado a 5. Ok? Então, esse é 2 elevado a 5. Então, é só decompor o 32. Ok? 2 elevado a 5. Ficamos com 2 elevado a 5. Depois daqui, vamos simplificar o 5 com 5. Então, daqui estamos a querer dizer que a razão é igual. Simplificando isso, ficamos somente com o 2. Então, já temos o valor da razão. Depois de termos o valor da razão, vamos para a primeira nossa equação. Do A1, aquela que nós isolamos. Esta equação aqui. Então, vamos dizer que o primeiro termo, nós dissemos que é 192 sobre a razão elevado a 6. Então, qual é a nossa razão agora? Já calculamos. A razão, encontramos 2. Então, vai ser 2 elevado a 6. Para calcularmos nosso primeiro termo. Assim. Então, vamos ver. Vamos ter A1 é igual a 192 sobre... Então, temos aqui 2 elevado a 6. O que dá 2 elevado a 6? 2 elevado a 6... Nós já dissemos que 2 elevado a 5 é 32. Então, se multiplicarmos 32 por 2, vamos encontrar o valor de 2 elevado a 6, que dá 64. A razão já temos, que é igual a 2. Então, calculando agora essa divisão, 192 dividido por 64, né? 192 dividido por 64, então encontramos o primeiro termo igual a 3. E a razão é igual a 2. Então, já encontramos o primeiro termo. E o que diz nosso exercício? Nosso exercício diz o seguinte, que é para calcularmos, os 3 primeiros termos, A1, A2 e A3. Então, A1, eu já calculei agora, deu 3. O A2, eu já tenho,